Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte dessa semana. Tá? Nós estamos começando a semana 13 de atividades e essa semana promete ser muito legal. Essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. O folclore brasileiro ele é muito diversificado. Ele conta com histórias de diferentes culturas, como a portuguesa, a africana, a indígena. E são exemplos de folclore os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, as festas, as comidas típicas e os demais costumes. Por exemplo, a roupa. A roupa também faz parte do folclore. E o folclore só acontece quando ele é transmitido de uma geração para outra. Por exemplo, a sua bisavó contou para sua avó, e a sua avó contou para sua mãe. A sua mãe está contando para você. Então, essas histórias que são passadas de uma geração para outra são características do folclore brasileiro. Dentro do folclore brasileiro, nós vamos estudar um pouquinho sobre as lendas do folclore. As lendas representam as manifestações culturais de um povo. Em diferentes nações existem diferentes histórias míticas que são sempre contadas e recontadas, inclusive de formas diferentes. Então, cada um de vocês pode conhecer um pouquinho dessas lendas que estão aqui nas figuras, como a Mãe d'Água, o Curupira, a Iara, né, a Cuca e até mesmo o lobisomem, de uma maneira diferente. Então, que tal a gente aprender um pouquinho sobre esses personagens? Vamos aprender então. O personagem que nós vamos estudar essa semana é o Curupira. O Curupira é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro. E ele é conhecido como um ser mítico que protege a floresta. Sua lenda tem origem nos povos indígenas, sendo muito famosa lá no norte do Brasil, sobretudo na Amazônia e no Pará. Essa lenda é, muito antiga. Diz a lenda que o Curupira é retratado frequentemente como um menino que possui os cabelos vermelhos e os pés ao contrário, com os calcanhares virados para a frente. É importante reforçar que a descrição física do Curupira pode variar de acordo com o local em que a lenda é recontada. Então, gente, às vezes pode mudar um pouquinho as histórias, combinado? No final do vídeo, o professor vai deixar um link para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a lenda do Curupira e por que é que ele tem esses pezinhos virados para trás. O Curupira foi citado em uma das obras mais revisitadas e mais lidas pelas crianças hoje em dia, que são as obras do Monteiro Lobato. Vocês conhecem o Monteiro Lobato? Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro. Ele criou a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma das maiores e com maior destaque na nossa literatura infantil. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. E quem é que já não assistiu o desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, já ouviu falar de alguma dessas histórias, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma da série de 23 livros escritas pelo autor brasileiro Monteiro Lobato. A obra tem atravessado gerações e geralmente representa a literatura infantil do Brasil. Então, olha que legal. Vocês já devem ter ouvido falar desses personagens, a Dona Benta, a Narizinho, o Pedrinho, a Emília. E o Curupira também aparece dentro dessa história. Né? Monteiro Lobato fez questão de resgatar um pouco do folclore brasileiro dentro da nossa literatura infantil. Isso não é muito legal? A atividade de arte dessa semana, ela é super fácil e ela é bem prática. Vocês vão conversar com alguém da família de vocês sobre a lenda do Curupira. O que será que a mamãe, o papai ou alguém da família que mora com vocês sabe sobre essa lenda? Pergunte um pouco sobre a história que os avós contavam quando eles eram pequenos, por exemplo, e aproveitem para tirar todas as suas dúvidas sobre esse personagem. Isso vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, combinado? Ah, tem uma novidade chegando aí. Essa semana, vocês vão retirar as folhas de atividades nas nossas escolas. E é muito importante tomar cuidado na hora de preencher essas folhas. Vamos ver alguns detalhes importantes. O primeiro deles é colocar o nome do aluno, sempre o nome completo na folha de atividades.
Aqui na folha de atividade, vocês vão encontrar as semanas. Vocês vão ter numa mesma folha 3 semanas. A semana 13, a semana 14 e a semana 15. Combinado? Vocês vão encontrar também quais serão os temas trabalhados nas nossas aulas. E o que será falado na aula? Então, olha lá, a gente falou um pouquinho sobre o dia do folclore, né? Falamos sobre um pouco do folclore brasileiro, né? Então, vai estar tudo descritinho aí para vocês. E aqui do lado, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é que vocês têm que fazer. Como será essa atividade? Essa semana, como eu já combinei com vocês vão conversar com os pais, perguntar um pouquinho, né, mais para eles sobre a lenda aí do Curupira. Não se esqueça, ao final dessa aula, vocês vão pintar ali a carinha do que vocês acharam da aula. Vocês vão fazer uma avaliação da aula. Então, vocês vão pintar ali. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês ficaram felizes, tristes com essa aula? Então, eu espero que vocês se divirtam bastante. Combinado? E é isso, pessoal. Estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês gostem. E, não se esqueçam. Sentem com seus pais, conversem com eles, com alguém da família, com o vô, com a avó, com a irmã, com a prima, qualquer pessoa dentro da casa de vocês para conversar sobre essa lenda. Combinado? E não se esqueçam, aqui eu vou deixar 2 links para vocês assistirem um pouquinho mais sobre as lendas do Curupira. Combinado? Um beijo, meninos, e até a próxima semana.